Vamos orar. Pai, te agradecemos, porque de fato tu morreste naquela cruz, teu Filho, Cristo Jesus, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu na cruz a nossa morte, a fim de que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Louvado seja o teu nome por isso. E agora, quando nós iremos atentar para as verdades da tua palavra, que o Senhor mesmo haja de forma misericordiosa e favorável, que o nosso coração seja um solo fértil para receber palavras de vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Romanos capítulo 15. Falta pouco para finalizarmos a exposição nessa epístola. Romanos, capítulo 15, do verso 14 até o verso 21, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término dessa epístola. E Paulo, depois de explicar o Evangelho do Senhor Jesus, especialmente nos 11 primeiros capítulos, e não apenas explicar, mas falar a respeito das implicações desse Evangelho para a vida, a parte que nós estamos. Do capítulo 12 adiante, Paulo vai aplicando todos esses ensinamentos. Paulo chega a um de seus objetivos, que é falar a respeito da difusão do Evangelho por sua instrumentalidade nas regiões da Espanha, que era um território que ainda o Evangelho não havia chegado naquela altura. Seu objetivo aqui, durante toda a epístola, além de trazer essas verdades do Evangelho, mostrar as implicações para a vida, de certa forma era preparar o terreno para o seu pedido de parceria, mostrar o seu currículo, mostrar as suas convicções. Na nossa igreja, falando especificamente da segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, nós não investimos dinheiro de dízimo em obra estranha, em obra duvidosa, em obra que não tenha uma credibilidade ou que não esteja alinhada com os nossos valores cristãos e presbiterianos. Os irmãos sabem do tamanho do nosso templo. É um templo que chama a atenção. As pessoas passam aí fora, já olham, igreja presbiteriana, uma igreja grande. Os irmãos não conseguem imaginar quantos pedidos de parcerias chegam para que eu atenda. São diversos, inúmeros. Mas todos os pedidos nós avaliamos nesse crivo. É uma obra
bíblica. É uma obra alinhada com os nossos valores litúrgicos, presbiterianos, confessionais? Se não for, não tem como. Não tem como ajudar. Então, as negativas são muitas. Porque é incoerente nós estarmos falando desse evangelho vivo e alguém usar dos nossos recursos para pregar um evangelho bizarro, estranho, que nós não defendemos. E Paulo, antes de pedir a parceria, ele apresenta o seu currículo. Ele diz: olha, o evangelho é esse. As implicações são exatamente estas. Eu tenho procurado viver desta maneira, diante do Senhor, praticamente me consagrado diuturnamente até os últimos dias que Deus me conceder para levar esse evangelho a pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, a primeira indagação que eu quero fazer essa noite, irmãos, por que Paulo escreveu esta epístola? Estes versos aí, os versos 14 e 15, que Paulo diz assim: sou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente. Paulo está dizendo: irmãos, eu sei que os irmãos já têm conhecimento desse evangelho. Conhecem as veredas do Senhor. E ele meio que diz assim: olha, eu escrevi mais ousadamente, como que para vos trazer isto de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Estes versos, muito longe de ser uma bajulação da parte de Paulo para que aqueles irmãos fossem favoráveis a essa parceria. Na verdade, Paulo está encorajando e animando os irmãos em Roma. Os irmãos pensem, uma fé que havia acabado de nascer, praticamente, cristianismo, há poucas décadas, uma novel igreja em Roma, irmãos que estavam ali desenvolvendo a sua fé, a esperança e o amor, e de repente eles recebem uma epístola tão encorpada como essa que nós estudamos ao longo desses meses. E nessa epístola consta exatamente tudo aquilo que eles vinham cultivando ao longo daqueles últimos anos, meio que confirmando a vida cristã. Então, isso serve como encorajamento. Paulo não conhecia aquela igreja de Roma. Paulo não plantou aquela igreja. Nós vimos nos estudos iniciais que aquela igreja muito provavelmente floresceu ainda no período do Pentecostes. Quando aqueles judeus foram visitar Jerusalém, participaram daquela festa, o Espírito Santo se apossou de alguns, derramou-se sobre eles, e eles voltaram para suas regiões e começaram a propagar as maravilhas de Deus. Roma, ou a igreja em Roma, muito provavelmente era fruto do Pentecoste. E Paulo não conhecia a igreja, ele iria conhecer, ele estava a caminho, mas adiante dele foi a sua epístola. Mas nós sabemos, irmãos, que Paulo tinha um conhecimento de que aqueles irmãos já conheciam o suficiente a respeito de Deus. E aqueles irmãos tinham condições de ajudarem outras pessoas a conhecerem a Deus. Essa é a nossa missão como igreja nesse mundo. A nossa missão como igreja do Senhor é levar pessoas que não conhecem ao Senhor a conhecê-lo, como nós conhecemos o Senhor. É isso que Paulo procura conscientizar àquela igreja. Portanto, não era uma igreja principiante, mas era uma igreja já amadurecida. Não tinha 59 anos, mas era uma igreja já amadurecida na fé. O verso 16, Paulo diz que é um servo entre os gentios. Ele se refere à missão que Deus confiou a ele, o seu ministério, se valendo de linguagem do Antigo Testamento. Ele assemelha a sua missão ao que os sacerdotes e os levitas desempenhavam ainda no templo de Salomão. Ele afirma que foi designado ministro. Ele não escolheu, ele foi escolhido para isso. Essa era a convicção de Paulo. E eu penso que esse foi o combustível de Paulo em toda a sua trajetória.
Se a vida de trabalho e de pregação dele fosse produto da mera vontade e desejo pessoal, ele não teria ido muito longe. Mas era a convicção de que era algo confiado, algo dado por Deus. E ele usa a linguagem sacerdotal para enfatizar a sua função de liderança sobre os gentios. Ou seja, Paulo era uma cabeça dos gentios. Ele estava à frente. Era para onde os recursos deveriam ir. Porque Paulo iria canalizar recursos também, encaminhar recursos. Ele tinha ali um plano de ação dado por Deus para a evangelização do mundo de sua época. E pela teologia reformada, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Eu não sou mais iluminado do que um membro aqui da igreja. Todos nós temos essa função de sacerdotes. Buscar ao Senhor, falar das maravilhas do Senhor, conclamar as consciências ao arrependimento, à busca pelo Senhor. Semana retrasada eu ouvia uma mensagem e eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, sobre o caráter da nossa pregação. E o palestrante dizia o seguinte, que no final do século XX, início do século XXI, nós estamos com uma mensagem muito equivocada a respeito da pregação do Evangelho. Geralmente as pessoas, quando vão anunciar o Evangelho a alguém, dizem: Jesus te ama. E isso não é verdade. Jesus te ama. A mensagem não é essa. A mensagem é: arrependei-vos, pois ainda pode haver esperança. Veja como a gente absolveu errado. E prega errado. Eu não devo chegar com um cartaz grande: Jesus te ama. Arrependei-vos. Você tem uma dívida com Deus, Ele vai cobrar essa dívida de você. Um dia Ele vai cobrar. Aí sim eu vou apresentar o caminho da graça. Então, todos nós, de alguma forma, estamos engajados nessa pregação do Evangelho. Não importa se eu sou um pastor, se eu sou um missionário, se eu sou um servidor público, se eu sou um profissional liberal, se eu tenho uma empresa, não importa. Todos nós, eu sou estudante, eu sou portador dessa mensagem e eu estou cercado de pessoas que precisam ouvir dessa mensagem. Como Paulo cumpriu o seu ministério? Versos 17 a 21. Paulo narra os seus êxitos na pregação do Evangelho, por certo com o objetivo de dar uma pequena amostra do seu trabalho para obter aquela importante parceria de Roma na pregação do Evangelho na região da Espanha. Paulo se gloria pelo ministério que Deus lhe deu. E gloriar-se aqui não é se gabar. Não é dizer: eu sou muito bom. Eu correspondi ao chamado de Deus. Não. O gloriar-se aqui é testemunhar os feitos do Altíssimo. Se Deus não tivesse convertido Saulo, ele não seria o Paulo pregador. Se Deus não tivesse dado a ele intrepidez, encorajamento, força, discernimento, ele não teria sobrevivido, não teria passado vivo da primeira cidade que evangelizou. Pois ele se evadiu no momento certo, ele enfrentou quando tinha que enfrentar. Então, foi um homem completamente guiado pelo Senhor. Ele não tinha do que se gabar. Toda a glória era do Senhor. Paulo tem ciência de que foi um mero instrumento na pregação do Evangelho. E nos últimos 15 anos, que Paulo meio que traz um resumo dos seus últimos 15 anos de ministério, foi apenas um instrumento de Deus para curar, para salvar, para libertar e operar sinais e maravilhas. O que Deus tem feito através das nossas vidas nos últimos anos? A nossa reflexão muitas vezes é: o que Deus tem feito na minha vida nos últimos anos? Que tipo de fruto eu tenho dado? Não existe cristianismo sem fruto. Quando eu me refiro a fruto, não é vidas ganhas para Jesus, mas eu falo de uma vida transformada e de uma vida que causa impacto ao seu redor.
Paulo narra em poucos versos os últimos 15 anos. Ele trabalhou, irmãos, sem internet, sem carro, sem avião, sem ônibus, sem uma estrada boa. Algum tempo atrás, para ir até Goiânia era muito complicado. Tem um trecho ali, chamado Trecho da Morte, denominado 7 Curvas. Quem foi a Goiânia já sabe desse trecho. Muita gente morreu ali. Muita gente. Hoje está duplicado. Tem ali uma praça de pedágio. Se o seu pneu furar, você liga na praça de pedágio, vem um guincho, te leva para um local seguro. Tá uma maravilha. Mas quantos missionários não tiveram que cruzar isso aqui há 40 anos atrás para pregar o Evangelho? Muitos. Não tem as facilidades que nós temos. A impressão que eu tenho às vezes é que nós não temos tantos recursos. Aliás, nós temos muitos recursos, mas parece que fazemos muito pouco. Enquanto que pessoas que viveram outrora, com as imposições das dificuldades mais ordinárias, parece que fizeram muito. Nós temos um potencial gigantesco. Eu sempre olho para a segunda igreja com um potencial absurdo de pregação do Evangelho. Potencial grande. Eu não digo só de investir em obras missionárias. O nosso conselho designou uma comissão e eu pretendo trabalhar essa comissão até o final do ano para que nós tracejemos um audacioso projeto de parcerias e expansão do trabalho do Senhor. O Evangelho conforme nós pregamos. Fidelidade bíblica, litúrgica, doutrinária. E vai ser um projeto audacioso. Pequeno, médio e longo prazo. Porque tem um potencial gigantesco. Nós podemos investir mais fora, mas também podemos investir aqui. Então percebam, irmãos, que nos últimos 15 anos, Paulo não teve os recursos que nós temos. Ele realizou a obra em meio a perigos, naufrágios, passando fome, sede, sendo preso, sofrendo chibatadas, sendo apedrejado, como ele disse, deixado quase que morto. Morreu, acabou, Paulo acabou. Mas ele prosseguiu. E eu quero finalizar, meus irmãos, com algumas aplicações básicas aqui. A primeira delas é que o crescimento e a consolidação da igreja se dá por ela mesma e não por líderes. É importante o direcionamento, a figura pastoral tem o seu lugar e a sua importância, porque um pastor incompetente no púlpito, um pastor que não está focado no Evangelho, um pastor beligerante, ou um conselho beligerante, isso atrapalha a igreja. Isso atrapalha. Tem igrejas que até para reabrir desse período de pandemia tiveram dificuldade de reabrir a igreja. Por causa de quem? Do conselho. Estou falando de igreja presbiteriana. Então, se a liderança não está alinhada com a palavra, com o reino de Deus, isso vai dar problema. Isso vai ser complicado. Mas pouco vai adiantar uma liderança alinhada com a palavra e a igreja omissa, apática, sem entender a sua missão, sem se engajar. Então o crescimento não vai se dar apenas com uma liderança carismática, mas com uma igreja engajada, com uma igreja consciente da sua missão. E vivemos dias em que as lideranças carismáticas meio que são quase que imprescindíveis, necessárias para que as comunidades avancem. No nosso país tem um tipo de evangelho, o evangelicalismo, que as igrejas têm donos. É o bispo, o fundador, é o sócio fundador da igreja. Tudo se centraliza em torno de uma pessoa. De modo que quando essa pessoa vem a faltar, ou ela morre, ou adoece, ou cai num escândalo pecaminoso, assim, que não tem como esconder, a igreja fica desarticulada.
totalmente desarticulada. Recentemente, uma igreja nesse sistema episcopal teve o seu líder falecido por causas naturais. A liderança da igreja me procurou. A liderança que assumiu ali de forma temporária e perguntou como é que funciona a igreja presbiteriana. E daí eu expliquei para essa outra organização cristã, eles ficaram maravilhados. Eles disseram, mas não vai ter como, porque a esposa dele já quer assumir a igreja. A esposa nem era pastora, depois que o marido morreu, virou pastora e dona da igreja. Então, irmãos, não é a liderança, mas é a igreja. A igreja tem o seu papel. Seu papel fundamental na pregação do Evangelho. E Paulo diz isso àqueles irmãos. É o povo de Deus que tem feito a igreja crescer e avançar mundo afora. Somos nós que temos feito a igreja do Senhor crescer. Então, que Deus nos ajude essa noite. Uma época de pandemia em que estamos mais isolados, não temos a condição de desempenhar o nosso evangelismo como tradicionalmente nós fazemos, distribuindo biblinhas ou folhetos ou literaturas, como fazíamos há 2 anos atrás. Não temos condições de sair no corpo a corpo, mas nós temos a internet, mas nós temos o WhatsApp, mas nós temos outros recursos que podem ser usados na disseminação da palavra do Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós temos que proclamar. E não nos cansemos. Certamente tem pessoas que você ama que não querem nada com Deus. Muitas, né? Você fala de Jesus, a pessoa faz pouco caso. Mas você, para essas pessoas que você ama, você só falou de Jesus uma vez? Não. Sempre que você tem oportunidade, você está falando. Você está pregando. Porque o seu desejo é que o evangelho desça para o coração dessa pessoa e ela venha. Então, eu penso que nesse trecho, dentre tantas lições que nós podemos depreender, a consciência da nossa missão como povo de Deus. Nós somos proclamadores desse verdadeiro evangelho. Amém?